Deixa eu só pegar alguns pontos de um artigo que eu escrevi nesse período de férias, de férias, aí, férias fazendo um artigo por dia, ou mais. É um ponto que deu uma boa discussão, que é o seguinte, que eu escrevo que o governo do Lula não é de esquerda, enfatizando que o ministro da Justiça colocou também. É interessante esse ponto, que o Lula, a intenção dele, aliás, historicamente, vamos tentar conceituar um pouquinho esquerda, esquerda e não esquerda. A esquerda presume-se que você quer alguma transformação social, alguma transformação no modelo de país. Os estadistas querem isso também. O papel do Lula sempre foi ser um negociador, um democrata. Eu até escrevi, ele e Juscelino, apesar dessa campanha infame aí, colocando ele como cubano, castrista, essas bobagens aí que só pega em país atrasado, que nem o nosso aí, o Lula sempre foi um cara negociador. O modelo dele era a Alemanha, com os sindicatos participando das empresas, o chamado sindicalismo de resultado, que vem desde os tempos do ABC, dele, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É por isso que ele enfatiza que a esquerda tem que gritar, a esquerda, os movimentos sociais têm que gritar. Por quê? Porque ele não vai ser, ele vai ser o mediador. Então, quem fizer mais pressão vai ter que levar a opinião pública para um lado ou para o outro, com avanços pontuais aí. E por que essa estratégia dele muito mais reforçada que no primeiro e no segundo governo aí? Porque é um governo que veio com muita vulnerabilidade, com o Congresso contrário, com corporações aí que desde o início, desde 2005, você tem esse advento de poderes, de setores aí querendo ganhar o poder no grito, né? Começa com mídia lá atrás, com o Fernando Collor e com o Fernando Henrique Cardoso também, a mídia querendo derrubar governo, e o próprio Lula até conseguiu derrubar com a Dilma, né? Tem as Forças Armadas que passam a querer ter protagonismo, o Ministério Público, que desde o mensalão, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal passam a ter um protagonismo vergonhoso, que depois o Supremo reabilita aí quando percebe o mal que causou. Até interessante, eu chamo a atenção aí o voto do Gilmar pela volta do imposto sindical. Ele percebeu aquele negócio também, né? O Gilmar ele tem características que o Barroso não tem, por exemplo. O Barroso embarcou naquele ultraliberalismo do Flávio Rocha, que eu conheço dos anos 90, lá dos tempos do Roberto Campos, que achava que ele era um menino chato só. E o Barroso ele entra nesse ultraliberalismo, uma reforma trabalhista que arrebenta com os poderes dos sindicatos, de tal maneira. E o Gilmar percebe, como o Biden percebeu nos Estados Unidos, que ter sindicatos fortes é papel crucial, até para o próprio projeto de industrialização do país. Você não pode fazer que eles tiraram até o direito do trabalhador, na hora da indenização trabalhista, não ser acompanhado pelo advogado do sindicato. Foi uma coisa, padrão Temer, que, aliás, começou a vida como advogado trabalhista. Aí, sabe? Então, você está tendo aí uma volta a essa normalidade. Tem que ir com cuidado aí, porque tem muita coisa ainda que não é normal ainda, né? Mas percebendo o que tem que ter uma democracia. Tem que ter sindicatos fortes, tem que ter empresas fortes. O próximo passo vai ser essa luta pela reindustrialização, ou nova industrialização, aí, tirar esse viso. Aliás, aquele João Carlos Camargo, da CNN, publicou um artigo aí sobre a importância dos ricos, que ele e o Roberto Campos Neto têm que dar o braço e sair por aí, viu? E para a Academia Brasileira de Letras, é impressionante a mediocridade, né? O Roberto Campos Neto fala, não, porque se avançar muito sobre os super ricos, vai reduzir a base tributária. O que ele quer dizer isso? Se cobrar imposto do rico, não vai poder cobrar mais imposto do rico? É umas bobagens sem tamanho aí que
O subdesenvolvimento é um trabalho de gerações.